Olá, investidores, tudo bem? Bom, nesse terceiro vídeo nós vamos falar um pouquinho mais tecnicamente, né? Detalhes mais técnicos, específicos sobre o fundo de investimento Blue Oak. Eu vou até sentar para ficar mais confortável aqui. Bom, o fundo de investimento ele é o Blue Oak Special Situations One. Ele vai fazer de 5 a 10 investimentos com valores entre 50 e 300 milhões de reais. Esses investimentos são diversificados, né, entre ações, dívidas estruturadas e financiamento de capital de giro. Cada setor tem diferentes tipos de investimento, claro, né? Como a gente comentou, e isso é bom porque cria um portfólio bem diversificado para o fundo. Retornos esperados, eu sei que isso te interessa muito. Bom, medida em MOIC, né, que é o múltiplo de capital investido, e em TIR, taxa interna de retorno. Dois indicadores interessantes para a gente entender o retorno dos investimentos. Em múltiplo de capital investido, 2,5 a 4 vezes o valor investido. Taxa interna de retorno entre 25% e 50%. A TIR é uma taxa que mostra o lucro médio anual que gera um determinado investimento. Por exemplo, se eu sou um empreendedor e colocar meus gastos e depois minhas receitas de um determinado investimento, a TIR seria a taxa média anual de retorno desse investimento, diferente de um retorno sobre o CDI, onde este é uma taxa de retorno bruta comparado ao CDI. Bons retornos. Claro, retornos são associados a risco, né? Como a gente sabe no mercado, como a gente já viu em vídeos anteriores. Analisando o retorno histórico de fundos de private equity no Brasil, conforme o gráfico ao lado, observamos uma variação significativa nos retornos dos fundos, medidos pela TIR bruta por ano. Por exemplo, de 2003 e 2009, temos medianas de TIR em torno de 15% ao ano, período em que o Brasil conseguiu ter uma queda de taxas de juros significativa, além de ter sido impulsionado pelo crescimento chinês. De 2010 a 2014, com 2 ciclos de alta nos juros, essa TIR variou entre 0% e 6%. Já em períodos mais recentes, como de 2015 em diante, esse retorno apresentou medianas de aproximadamente 20%, impulsionados por uma combinação de ajustes fiscais no Brasil e queda de juros globais, que levaram a uma queda na taxa de juros no Brasil. Esses retornos, então, eles são projetados, por isso que tem essa variação, com base em diferentes setores, diferentes condições de mercado, tem alto potencial de retorno, mas também tem alto risco. Capacidade de investir em momento de risco e desinvestir em momento de recuperação é importante para maximizar retorno. Principalmente porque esses fatores macroeconômicos afetam principalmente essas empresas com alta alavancagem, né, como é o caso das empresas investidas. Principais riscos, além do que a gente já conversou, né, pensando em liquidez e retorno, incluem morosidade da justiça brasileira, risco de processo decisório dessas empresas que são investidas, né, pela empresa, retorno, recuperação judicial ou extrajudicial que as empresas estão passando, tem risco, né, sempre nesse processo. Entender esses fatores todos é importante para que você pondere a sua tomada de decisão em relação ao investimento, né? Esperamos que, de alguma maneira, essa análise um pouco mais aprofundada, essa análise um pouco mais técnica, tenha te ajudado a sanar suas dúvidas em relação a esse fundo. Se você gostou, continue aqui acompanhando os nossos vídeos, que a gente vai estar sempre aqui buscando uma análise técnica e imparcial para te dar uma segunda opinião. Até mais!